Estamos hoje na comunidade de Santa Cruz. Nós vamos ouvir as histórias de todos os jogos, de todas as curiosidades do Esporte Clube Metropol da linha Santa Cruz. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Eu sou Leopoldo Welter, criado em Santa Cruz e fui um dos primeiros que tive a ideia de fundar um clube de futebol. Aí então foi por os anos 65 que nós tivemos a ideia de iniciar com um time de futebol. Aí não foi num domingo, não lembro agora, foi antes do culto, logo depois do culto, que eu e mais alguns companheiros, entre eles, hoje até está comigo aqui, o Edgar Eid, mas muitos outros, a grande maioria hoje não mais estão entre nós, já partiram para outra. Mas tem alguns ainda que ainda permanecem também vivos. Caso aqui de Santa Cruz ainda, o Hilário Miller, que também ainda está vivo. Mas a ideia de fundar um time foi porque eu, na época, jogava futebol com o Colorado Ervalzinho e então o pessoal, Leopoldo, por que nós não vamos uma hora iniciar um time de futebol aqui? Aí tá. E logo a primeira ideia foi logo aceita pelo Alberto Miller, que logo se prontificou em doar ou ceder o campo potreiro dele lá para fazer então ali o campo de futebol. Tivemos dificuldades em arrumar o campo, foi muito trabalho. Está até aqui a foto na minha frente ali, onde consta tudo que se fez na época. Tinha eu lembro de um toco de um tronco velho lá, que tivemos que queimar. Ele queimou durante uma semana inteira, até que tinha terminado de queimar. Com isso produziu um buraco lá, que no outro domingo, então fomos emparelhar tudo lá. Mas um pé de louro que ficou no meio do campo. Por vários tempos que nós jogávamos até um outro amistoso com os times aí da região, em redor, porque na época a dificuldade de se locomover era difícil, não tinha como nós ir longe, porque na época só tinha cavalo ou bicicleta e o resto do pessoal ia a pé. E nós fazia isso com os times aqui da nossa região, mais perto. E conseguimos fundar esse time. Tivemos problemas, porque no início teve algumas mães que acharam que os guris, que a piazada não podia jogar futebol, porque na época o futebol era um pouco mais chegado, né? Teve até, eu lembro de alguns casos que um outro jogador nosso também saiu machucado, mas em todo caso não houve nada de problemas maiores.
Então esse foi o início do Metropol. E daí a pergunta, por que Metropol? Então neste ano da fundação, eu lembro que nós daí, após conseguir uma bola, que foi arrumado uns trocos de cada um que trazia, mas no dia de ir lá comprar, o Otto Holzmeier, ele teve que inteirar com alguns reais, nem sei se era reais na época, não sei o dinheiro na época, mas em todo caso faltou e ele acabou de pagar o restante e ficou por isso. Mas o Metropol, então, nós estávamos lá conversando, daí teve ideias. Como o Metropol, eu lembro, naquele ano o Metropol de Criciúma foi campeão estadual. Isso eu sei porque o pai na época tinha um rádio e nós escutávamos então futebol e o Metropol então de Criciúma foi o campeão estadual de Santa Catarina. Aí então eu tive ideia, vamos mudar o nome de Metropol. Daí um colega meu, Bernardo Tepe, ele então, mas Leopoldo, nós também podia botar o nome de Botafogo. Daí, pois é, mas por que Botafogo? O que tu... Não, porque ele teve sua razão, tá, então ficamos nós discutindo, mudar Metropol, nós, então a maioria não, vamos dar Metropol. E daí acordo, já a cor, sei lá, a cor nós tínhamos que ver o que tinha no mercado na época. E daí o Bernardo então já teve logo a ideia de, mas Botafogo já seria uma camisa logo já meio produzida, assim. Porque Botafogo, ele disse, bota é preta, fogo é vermelho e a cinza é cor cinza. Então já seria essas três cores. E para o Metropol nós não sabíamos que cor. Mas em todo caso, aí juntamos o dinheiro de novo, fomos para a cidade para comprar. Daí então teve uma camisa meio avermelhada, não porque eu sou colorado, mas em todo caso, na época valeu também, sim. Então acho que foi essa mais ou menos a fundação do nosso time, a razão do nome. E daí conseguimos, fizemos algumas amistosas, daí depois mais tarde já teve um outro caminhão, aí fomos até Medianeira, fomos lá jogar, porque teve o Irineu Buffalo, que era nosso amigo, conhecido aqui, estava namorando uma menina daqui. Aí então teve esse intercâmbio entre nós e Medianeira lá. E assim foi, até hoje o Metropol ainda existe, e existe bem vivo. Então um dos relatos assim que eu me lembro, um jogo mais emocionante, foi na época contra o time de Medianeira. Eu lembro que nós tínhamos ido um jogo, era tudo na época, tudo amistoso. Nós fomos lá e ganhamos deles de 2-1. Coisa meio inédito, ganhado na época nós, como Metropol, contra eles lá. Aí um tempo depois, de repente, eles se ofereceram para vir aqui fazer a revanche. E daí eu fiquei sabendo que eles queriam vir com força reforçada. Vieram com... Eu fiquei sabendo que ia vir jogador de Cristo Rei e o goleiro Mate, na época, era lá da Aparecida. E esse era para ser os bons. E queriam vir aqui dar de goleada em nós porque eles não gostaram daquele 2-1 que nós ganhamos deles lá. Quando eu fiquei sabendo, eu logo fui dourado e conversei lá com o Plínio, o Pigas, o Lívio e o Parente. E eles vieram. Aí com esse reforço que nós tínhamos aqui, daí eu lembro que o treinador, na época, montou o nosso time, mas ele, acho que foi uns 10, 15 minutos do primeiro tempo, nós já estávamos perdendo de 2-0. Daí eu vi que a coisa não estava bem montada. Daí eu pedi licença para o treinador, disse, nós temos que mexer no time, nós temos que tirar jogador da frente, colocar lá atrás, para nós não levar mais e esses daí subir, para nós ter um meio de campo mais reforçado. E isso deu certo. Eu lembro num lance, meio logo depois que nós mudamos um pouco o esquema,
o Parendo, o Ivo, ele bateu, ele veio pela direita, bateu, o goleiro espalmou e eu vim bem na corrida, assim com a cabeça já fiz 2-1. E assim foi mais um, aí fizeram, nós fizemos, e o fim do jogo, 5-4. Eles saíram daqui mais uma vez meio decepcionados. Só para fazer um registro assim de um jogo mais emocionante da época. Eu sou Edgar Matias Ait, eu tenho 82 anos. No ano 1990 eu assumi como presidente da comunidade. E como não tinha o campo ali, logo surgiu a ideia de fazer o campo ali, trazer o campo para cá. Logo no primeiro ano nós construímos a escola, que foi construída pelo prefeito municipal, que era o Áudio Velda. E depois surgiu logo a ideia do prefeito fazer o campo ali. Daí ele pediu para nós, para a diretoria, arrumar um lugar para o campo. E logo surgiu o campo aqui. Então aí fomos atrás dos amigos do Martin Ayakov e do José Tebe por causa de terra. Precisava um pedaço de terra do Ayakov e uma parte do José Tebe. Então foi a troca, uma parte da terra da comunidade em troca da parte do José Tebe. E o pedaço que faltou, nós compramos do Ayakov. Pagamos em valor de 30 sacos de milho. Então, logo iniciou o serviço da prefeitura do campo. Só que tem muito serviço o campo ali, porque tinha pedras, capoeira e tudo tinha ali. Ano 1991 já foi quase pronto o campo ali. Depois nós deixamos, a diretoria deixou tudo pronto, o campo, para o Metropol. Foi no ano 1992 já, quando eu encerrei meu mandato de presidente. Eu sou Elton Welter, sou agora o atual presidente aqui de Linha Santa Cruz, da comunidade Santa Cruz. Eu vou falar aqui um pouco de datas comemorativas, datas históricas que são importantes para nós. Uma delas é a fundação da nossa comunidade, que foi no ano de 1944. E logo após, no ano de 1946, começamos a construir a nossa primeira capela. Tá? E essa capela, inclusive, foi espelhada numa capela da Alemanha. Ela foi trazida num molde numa cidade da Alemanha. Inclusive, a família Holzmeier trouxe esse espelho da igreja para nós construirmos aqui a nossa capela. No ano de 1948, então, foi concluída e neste dia, então, foi realizado a nossa primeira celebração, uma missa, e também foi festejada, então, neste mesmo dia, com a festa comunitária, a inauguração da nossa capela, no ano de 1948. Temos também outras datas bastante importantes, que vieram depois disso, que é a nossa primeira festa do Boi no Rolete, que foi no ano de 1996. Festa essa que hoje é uma coisa bastante marcada, não só na nossa comunidade, como região, por ser uma festa bastante tradicional e diferenciada pelo prato que é, prato que é do Boi no Rolete. Hoje estamos então na 25ª Festa do Boi no Rolete e podemos dizer que todas as edições foram bem sucedidas, graças ao empenho de todas as nossas famílias da comunidade, que sempre trabalham junto e pegam junto. E somos hoje uma comunidade com cerca de 50 famílias, mas podemos dizer com toda certeza que somos uma comunidade unida, que anda junto, participa. Trabalhamos juntos também em todas as partes, tá? Tanto como comunidade, sociedade, grupos de damas, grupo de idosos, enfim. Temos também o nosso grupo de danças e todos trabalhamos juntos e unidos para o bem maior da comunidade. Falar um pouco também da história dele. Já sou não tão novo no clube, no Metropol, mas já temos umas
boas lembranças e uma boa história dentro do clube, né? Temos boas histórias, como também temos algumas não tão boas, né? Mas enfim, eu comecei a minha geração no ano de 2004, tá? Tinha ali um período de 2001 a 2004 onde não fizemos time, não conseguimos montar um time. Sempre quando às vezes esses 2, 3 elementos da comunidade e sociedade não pegam a frente, às vezes deixa de formar time. Então aconteceu esse período aí que não houve time. Aí, inclusive, o campo estava sem cortar a grama e, enfim, tinha meio metro de grama. Inclusive pegamos motosserra, roçadeira para tentar cortar essa grama. E no fim das contas, então, pegamos uma máquina acoplada a trator para cortar a grama e limpamos, enfim. Aí começou a nossa história no Metropol. No ano de 2005, então, participamos do primeiro campeonato, que era aspirante e principal, onde nós, então, formamos o aspirante, dirigida pelo Hildur Ait, e o principal foi montado pelo Décio Ait. Tá? E no primeiro ano, fomos muito bem, inclusive, chegamos na semifinal, ou inclusive chegamos nas finais, disputando o segundo e terceiro lugar, mas como eu tinha comentado recém, tem coisas que não nos deixam tão orgulhosos, né? Aconteceu umas coisas não tão legais ali nesse ano, onde inclusive a decisão do título foi decidida pelo juiz. Não pelo juiz de futebol, de campo, mas pelo juiz do fórum. Mas enfim, são coisas que às vezes acontecem no futebol. Aí então decidimos, conforme o juiz tinha então decidimos o segundo e terceiro lugar, onde então ficamos então com o segundo lugar. No ano de 2006, começamos então um novo campeonato, onde era o municipal, com primeira e segunda divisão. Fizemos o aspirante novamente, dirigida pelo Hildur Ait, e o principal pelo Décio Ait. E nesse ano, novamente, chegamos às finais com um belo campeonato. E na final perdemos então o título contra o Flamengo de Laranjeira. Pegamos então a segunda colocação. Em 2007, então, formamos novamente o time, com o Hildur Ait e o Décio Ait como responsáveis, né? E aí sim, então, pegamos o primeiro lugar na decisão dos aspirantes, né? Ficamos então campeão. Inclusive, me lembro que foi o jogo, como nós não tinha alambrado, e o combinado era ter alambrado nas finais, nós não tinha alambrado, então foi decidido fazer a final no campo do Cometa. E foi contra a linha Dourado que foi feita essa decisão. E foi um placar assim bastante diferenciado, né? Ganhamos de 5-1, né? Foi um verdadeiro baile ali nesse jogo, né? Então se consagramos campeão desse campeonato. E atualmente agora estamos ainda competindo taças amizades municipais, sempre com times muito competitivos, conseguimos formar times muito bons, né? E sempre, com certeza, a gente é uma pedra no sapato aí dos grandes times aqui da nossa região. Tá? Temos como meta, assim, não investir financeiramente em jogadores, tá? Isso é uma coisa que a gente tem como meta e a gente segue à risca isso dos nossos antepassados também, não pagar jogadores, tá? Entendemos que um campeonato tem que ser ganhado, tem que ser jogado e não comprado, entendeu? Aí por isso a gente consegue um time muito competitivo, muito forte, mas às vezes falta aquele detalhe para chegar nas finais. Mas a gente está sempre na luta aí por novas revelações, né? Tem uma gurizada boa que está entrando agora no clube, está começando a se destacar e com certeza títulos grandes vão vir ainda para o time do Metropol. Quando nós participamos do primeiro campeonato da minha geração, né, em 2005, né, aí não tivemos traje, né, o traje que tinha já era mais antigo, mais ultrapassado, né, aí como formarmos um traje novo para o clube, tá? Aí começamos a pensar
em cores, né? E uma cor assim que chamava um pouco a atenção do Metropol era o laranja, tá? Aí já saímos de um ponto de partida. E como nós não tínhamos muito recurso, era em cima da hora para fazer o primeiro time e o campeonato já estava prestes a começar, começamos a pensar em cores. Aí surgiu o laranja, então como o aspirante, o laranja e o preto. E para o principal, então, pensamos em fazer uma cor diferenciada justamente porque às vezes os clubes têm a mesma cor, né? Ou o branco ou o vermelho, né? Então dificulta para o juiz e até para os próprios jogadores. Aí pensamos no preto, né? Se espelhando um pouco no Real Madrid de Barcelona, tá? Aí formamos o traje laranja, que foi feito então do aspirante, e o traje preto, que foi então para o principal, justamente que são cores bastante diferenciadas dos outros, para não chegar no dia e ter os dois times tiver a mesma cor praticamente das camisas e não poder trocar, né? Então pegamos essas cores, né? Inclusive são cores bem marcantes hoje no Metropol, que é o laranja, né? Inclusive na época conhecida como laranja mecânica do Metropol. Sou Ernesto Antônio Gil, mas a maioria conhece meu nome de Neco. Eu comecei com 14 anos no futebol do Metropol, que começou aqui. E nós tínhamos 3 campos, joguei nos 3 campos. Sempre meu jogo sempre era zagueiro, número 3. E tinha muito destaque no futebol aqui. O time era muito misturado, assim, com mais novos, com mais velhos. O jogo mais destacado que eu fiz era lá em Bau. Nós tínhamos um jogo bem... Nós classificamos lá. Era um jogo bem disputado também lá. Esse é o único jogo que eu sei que era bem disputado lá em Campo Velho ainda. Ganhamos de 2-1. O primeiro campo era lá no Alberto Miller. Ali comecei com 13, 14 anos. Ajudei a trabalhar muito. Depois fomos lá para outro campo, segundo campo lá no Hammerschmidt hoje. E depois voltamos para a comunidade. Meu nome é Astor Imic. Eu nasci e me criei aqui, nesse local da linha Santa Cruz, onde me envolvi muito cedo, já desde a adolescência, na organização dos esportes da comunidade. Participei, fui atleta do time Metropol também, por um período, e atualmente sou dirigente, organizador desse time da competição atual, que é a Taça da Amizade. Por anos, participei também das diretorias da comunidade e da sociedade, principalmente da sociedade. E nesse período, então, quando já tinha sido feita a transição do campo da localidade do Hammerschmidt para as terras da comunidade de Santa Cruz, então, só que esse campo ficou sem alambrado. E que nenhuma dessas gestões da diretoria da associação, a gente conseguiu, então, juntar recursos próprios da associação e fazer o alambrado e dar mais vigor, então, ao time Metropol. Mas voltando um pouco ao tempo, me lembro bem onde o Metropol e a sociedade tinham 2 caixas separadas, cada um tinha a sua caixa. Financeiramente, então, era muito difícil a gente conseguir manter um clube em andamento pelo fato de ser muito difícil conseguir juntar recursos. Pagar juiz, pagar transporte, arrumar o uniforme, o traje para os atletas. Então, era muito custo envolvido e pouca entrada, então, poucos fundos para, então, conseguir se manter. E me lembro bem que quando eu assumi, então, essa diretoria também do Metropol, a gente teve a ideia, então, de unir o Metropol à associação, então.
Só para fins de ilustração, a Associação Santa Cruz, ela teve a sua fundação definitiva em registro em 1985, embora que já havia a sociedade anos anteriores, muitos anos anteriores, mas ali foi oficializada então a Associação Santa Cruz. A partir de 1999, então, foi feita a junção do Metropol, do Clube Metropol com a Associação Santa Cruz. Então, a partir dali só teve mais uma caixa financeiramente, então, só teve mais uma diretoria que gerenciava então esses fundos. E isso se estende então até atualmente. Mas nunca me afastei da associação e nem do clube. Contanto que ano passado já me envolvi na parte da organização do time, onde fui assistente técnico e participamos da Taça Amizade e chegamos nas quartas de finais. Como não tinha interessado nem técnico para essa taça agora, em andamento, taça de 2023, então a convite dos atletas, assumi como treinador então. E estamos ali disputando então o terceiro lugar da Série Ouro nos próximos dias. Voltando um pouco também, falar das dificuldades da gente conseguir organizar um time. Para quem não se envolve, para quem olha isso com o olhar de fora, muitas vezes acha que é fácil, mas não é tão fácil assim não. Hoje a gente já tem um problema, para nós um problema, porque já foi constatado que nós não ajudamos ou pagamos jogador. A gente auxilia financeiramente com alguma bebida, alguma situação, mas não pagamos diretamente, ordenamos um jogador. Isso é uma meta que a gente tem já desde os anos anteriores e a gente também quer continuar. Mas, graças a Deus, a gente consegue fazer um time competitivo porque a gente dá prioridade para os novos atletas que muitas vezes não têm oportunidade nos seus times de localidade. Então, a gente dá oportunidade para esses atletas que vêm jogar aqui com amor à camisa para desenvolver o futebol. Na maioria das vezes, esses atletas, quando formados, quando ficarem com mais experiência, voltam para suas origens ou migram para outras regiões onde se destacam também. Isso é uma dificuldade para a gente manter uma base para os próximos campeonatos. Aí sempre surge a questão que a gente precisa buscar outros atletas para juntar e ser mais competitivo. Mas graças a Deus a gente tem boas parcerias com comunidades vizinhas, principalmente Cordilheira, que não tem clube definido, e outras comunidades também. Como a gente tem muitos filhos dessa terra que foram morar em outras localidades, e ex-filhos desse pessoal que volta para jogar no Metropol, que honra o manto do Metropol, e vem jogar com nós. Como citado em momentos anteriores já, a nossa associação aqui também conta com diversas modalidades de esporte. Temos aqui 48, bocha rolada, sinuca, futsal, tiro ao alvo, bolãozinho e entre outros. Todos esses esportes a gente se destaca. Inclusive, participamos diversas vezes de jogos abertos, participamos dos JAITES, participamos de torneios, onde geralmente disputamos, não digo as finais, mas chegamos perto disso e muitas vezes também levamos. Inclusive, temos na nossa comunidade um atleta destaque no tiro ao alvo, na qual já ficou várias vezes o campeão do JAITE, o campeão do tiro ao alvo da Oktoberfest, campeão dos Jogos da Celesc. Também temos jogadores destaques na terceira idade que ficaram campeão por
vários anos seguidos na modalidade de bocha Jast. Também disputamos e ficamos entre os melhores na bocha livre, no 48 também. Então, o esporte nessa comunidade está bem desenvolvido, bem participativo nas competições locais, municipais e regionais. A bandeira da Associação Santa Cruz, antigamente Sociedade Recreativa Beneficente e Cultural de Santa Cruz. Devido aos estatutos atuais, então, tivemos que mudar o nome, que passou a ser denominado Associação de Santa Cruz. Especificamente, essa bandeira representa, então, a fundação oficial da associação, que foi no ano de 1985. Continua até os dias atuais. Apresenta alguns símbolos presentes fortemente na nossa associação. A bola representando o Clube Metropol. O pé de milho representando a produção. O alvo representando as demais modalidades, tanto quanto tiro ao alvo, bocha, sinuca, 48, bolãozinho, futsal e demais esportes envolvidos e disputados na nossa associação. Apresentamos aqui alguns troféus conquistados pelo Esporte Clube Metropol, então. Esse aqui é um troféu de campeão da categoria aspirante da primeira divisão, conquistado no ano de 2007. Então foi um dos principais títulos conquistados, então, já no time aspirante. Temos outro aqui, vice-campeão da categoria aspirante do campeonato municipal do ano de 2006. Temos outro, muito importante também, na qual o Metropol ficou vice-campeão do campeonato municipal da segunda divisão. Isso no ano de 2011. Também o Metropol se destacou como vice-campeonato da Taça Antártica. Isso já no ano de 1997. Temos mais um lindo troféu aqui, na qual o Metropol se destacou e ficou em terceiro lugar do campeonato municipal da primeira divisão no município de Itapiranga no ano de 2007. A associação se destacou como vice-campeão geral dos primeiros Jogos Comunitários Centro, isso no ano de 2015. Entre outros, temos campeão de futsal, temos um terceiro lugar no Futebol Society feminino, temos um campeão de tiro ao alvo, temos campeão da sinuca nos Jogos Jaite em 2018. Entre outros vários, como vocês podem ver, com igual destaque e mesma relevância dos demais. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.